Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Com muita alegria, nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2022, onde estaremos estudando uma nova lição, a lição que trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Lição muito apropriada, muito pertinente para a época que nós estamos vivendo. Esta lição é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta ocasião, a nossa revista está sendo comentada pelo pastor José Gonçalves, que já é um comentarista, veterano aqui de lições da Casa Publicadora. Pastor José Gonçalves é mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então, nesse trimestre, ele nos brinda com esta lição muito importante sobre as sutilezas de Satanás nos seus múltiplices ou as suas muitas formas de ataque. Então, os ataques contra a Igreja de Cristo é o título maior. Nós vamos estudar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, também a sutileza da banalização da graça. A terceira lição vai falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. A quarta lição, a sutileza da normatização do divórcio, da normalização do divórcio. Quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. A lição número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Sétima lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Oitava lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11ª lição, a sutileza das mídias sociais. 12ª, a sutileza da espiritualidade holística. E a 13ª, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, irmãos, já deu para ver pelos títulos aqui das 13 lições que vamos estudar, todas muito apropriadas, e uma lição que nos levará a um elevado nível de discernimento espiritual, de percepção, e sensibilidade a esses ataques sutis. É bom sublinhar essa palavra, porque sutil é aquilo que é quase imperceptível. Muito bem, nossas lições são comentadas semanalmente e disponibilizadas toda segunda-feira, e nós comentamos esta lição publicada pela CPAD. Todas estas lições nós comentamos em 10 tópicos, visando complementarizar o seu estudo, ampliar a sua visão, a sua perspectiva dentro da lição. Quero aqui transmitir o meu abraço carinhoso a todos os nossos amados irmãos que todas as quartas-feiras estão aí sintonizados na rádio Farol FM 90.1, aqui de Maceió. Todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, nós disponibilizamos os áudios desse vídeo que é publicado no YouTube. E os irmãos que não têm condição de acessar via internet, assistem pelo rádio e também desfrutam do conteúdo. A você que assiste pelo canal do YouTube, que ainda não é inscrito nesse canal, eu recomendo que você se inscreva e você não vai se arrepender. As nossas lições são comentadas de forma muito prática e de forma diferenciada, que vai te ajudar. Então, se inscreva no canal, deixe o like aí, que é muito importante para o canal. Faça o seu comentário, tem um espaço aí para você fazer um comentário, e compartilhe com os seus irmãos, com os seus amigos. Então, Deus abençoe a todos poderosamente.
A lição que vamos estudar hoje, irmãos, é a primeira lição que trata sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Graças a Deus que não é só o diabo que nos ataca e nós ficamos de forma passiva. Não, nós temos armas defensivas e armas ofensivas contra esses ataques de Satanás, contra os dardos inflamados, as setas inflamadas do maligno. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, que nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aqui está, então, a nossa leitura bíblica em classe. Nossa lição dispõe de uma introdução, como sempre. O primeiro tópico vai tratar sobre a igreja sob ataque, ou seja, debaixo de ataque. O segundo tópico vai tratar sobre a natureza do ataque. O terceiro tópico vai tratar sobre as esferas do ataque. E essa lição tem 4 tópicos, né? O quarto tópico vai falar sobre a igreja protegida. Muito bem, irmãos, aqui está um volume de informação muito importante. E eu li esta lição e separei aqui 10 tópicos dentro, do que nós podemos perceber dentro da lição. Alguns já são tópicos e subtópicos aqui da lição, e outros nós extraímos ali, porque às vezes a lição também é sutil, ela está ali embutida e às vezes a pessoa passa e não vê. Esse é o nosso trabalho, é perceber e fornecer para você. Então, o primeiro tópico, irmãos, que eu enumerei aqui foi o seguinte: baseado no título da lição. O título da lição nos diz as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e eu coloquei aqui, em primeiro lugar, produzidas por homens hipócritas. Muito interessante, porque a hipocrisia foi algo que Jesus criticou muito. A hipocrisia, hipócrita vem de uma palavra grega, que tem uma relação com aqueles que representam no palco, com os atores. Então, o que é o ator? É aquele que se investe de um papel e funciona, opera dentro daquele papel previamente planejado e preparado para ele, mas ali não corresponde à sua realidade. Por exemplo, você pode ter um ator gente boa na vida real e ele vai desenvolver um papel de um vilão, de um cara mau. Então ele se investe daquele papel que não corresponde à realidade da vida real. Eu me lembro que na década de 70, quando estava aparecendo a televisão e a gente via muita novela, tinha alguns atores que eram maus, e quando eles eram encontrados na rua, o povo queria agredir o ator, porque o povo incorporava aquela realidade e tudo mais. Mas, na vida real, o ator é outra coisa. Muito bem, esses homens dos últimos tempos, esses falsos profetas, falsos mestres, eles trabalham como se fossem atores, E
o ator tem essa capacidade, né, de criar todo um charme em torno do papel, né, toda uma sedução em torno do papel. E esses mestres também vêm até nós, como diz a Bíblia, vestidos como ovelhas, mas que são lobos devoradores, né? Essa hipocrisia é justamente a capacidade que ele tem de fazer uma representação daquilo que não é. Então, quem olha para ele, interpreta que ali está um mestre, interpreta que ali está um pastor, interpreta que ali está um ensinador, quando por trás daquela máscara existe, às vezes, um monstro, existe um animal selvagem, existe um lobo devorador. Alguém que, na realidade, o seu intuito é prejudicar, é desvirtuar da sã doutrina. Então, essa hipocrisia, que é uma capa, que é um disfarce, que é um papel que não corresponde à vida real, é um dos artifícios que Satanás usa como sutileza, como algo que é imperceptível. E, com isso, esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores têm corrompido muitas pessoas. Às vezes, um lobo desse, um ator desse, um hipócrita desse está à frente de uma igreja. Toda aquela comunidade, meus amados irmãos, está sendo conduzida por um caminho errado, porque à frente da comunidade está um lobo, não está alguém fiel à sã doutrina, nem fiel a si mesmo, nem fiel à sã doutrina e nem fiel à igreja. Mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso com a sua igreja e tem compromisso com os seus profetas. Há falsos profetas porque existem os profetas genuínos. Geralmente, onde existe o falso, é porque existe também o verdadeiro. Ninguém vai criar uma nota falsa de R$40, porque não existe nota verdadeira de 40. Então vão criar nota falsa de R$100, porque existe a de R$100, não é? Verdadeira. Vão criar uma falsa de 50, porque existe a nota de 50. Vão criar uma nota falsa de R$20, porque existe a verdadeira. Mas você nunca vai ver uma nota falsa de R$30, uma nota falsa de R$15, porque não existe. Então, queridos, essas sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, em primeiro lugar, produzidas por homens hipócritas. E a nossa lição, aqui no segundo versículo, vai dizer, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O segundo tópico que eu enumerei foi, voltando sempre ao título, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, formuladas, essas sutilezas, por homens com consciência cauterizada. Com a consciência cauterizada? Uma consciência queimada, que perdeu a sensibilidade. Nós hoje já temos pessoas que estão com a consciência cauterizada. O pecado não lhes afeta, o pecado não lhes afeta no sentido de produzir tristeza, indignação, mas eles já estão conformados. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, esses falsos mestres, não é? Esses introdutores de ataques contra a igreja, ataques que às vezes não são às vezes diretos, eles são indiretos, ataques que às vezes não são perceptíveis, eles são imperceptíveis, eles são formulados por homens com consciência cauterizada. Esses homens estão produzindo um falso ensino, uma falsa doutrina, uma falsa profecia, e a sua consciência não tem mais a sensibilidade de sentir, não é? O toque do Espírito Santo, né? A reprovação do Espírito Santo nesse sentido. Então, é importante perceber nesta lição nossa, que trata das sutilezas de Satanás,
contra a igreja de Cristo, que às vezes Satanás não vem diretamente, ele envia os seus instrumentos. Então, em primeiro lugar, nós falamos dos homens hipócritas, né? E também dos homens com uma consciência cauterizada. O santo, salvo, né? Aquele que tem uma consciência sensível ao Espírito, pode dizer como fulano consegue fazer isso ali dentro da igreja e tudo mais. Ele faz porque a sua consciência já não lhe toca, já não lhe acusa e etc. Muito bem. Que isso está no versículo 2 também da nossa leitura, não é? Fala aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tem gente que já está com a consciência tão cauterizada que ele mente, acredita na mentira dele e fica com raiva de quem não acredita. Tamanha é a cauterização da sua consciência. Terceiro lugar, eu anotei aqui, né, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu coloquei aqui em terceiro lugar a importância da vigilância ou do estado de alerta. Minha esposa às vezes fala que hoje é mais importante estar vigilante do que estar orando, né? Apesar que essas duas coisas têm seu peso. Você não pode orar e deixar de vigiar, e nem pode vigiar e deixar de orar. E tem até um texto bíblico, que me fugiu agora o endereço, né? Mas Jesus falando assim, olhar, vigiar e orar. Olhar é uma coisa, vigiar é outra coisa e orar é outra coisa. Claro que quanto mais armado, você vai estar mais protegido. A importância da vigilância. Vamos ver, meus amados, o primeiro tópico da nossa lição e o subtópico 2 e 3, que traz um comentário interessante. Vai dizer aqui, o alerta para o povo de Deus. Então, escute bem. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito dava à igreja. Então ele diz aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias aconteceriam essas coisas. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo, na forma de alerta. Então, o advérbio grego retus, traduzido como expressamente nesse texto, possui sentido de claramente. Então, o Espírito claramente mostra, né? Sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecida ao seu povo os perigos que o cercam. Então, nós não somos iludidos, né? Nós temos o Espírito Santo, né? Os irmãos vejam que é um ponto que nós vamos comentar daqui a pouco, que o discernimento de espírito é um dom espiritual. Então, toda ferramenta que nós cristãos precisamos para esse ataque e esse ataque sutil de Satanás está à nossa disposição. Às vezes, irmãos, nós perdemos a batalha porque menosprezamos as armas que estão ao nosso dispor. O subtópico 3 continua aqui dizendo: a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. É sinal. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Neste aspecto, o apóstolo Pedro diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Muito bem. Então, meus queridos,
a igreja sempre foi prevenida pelo Espírito Santo e pela palavra. A gente costuma sempre dizer à igreja que nós estamos com todas essas informações, todas essas armas, tudo isto diante de nós na palavra do Senhor. Então, queridos, é observando a palavra e vendo as sinalizações. A nossa caminhada cristã é como se nós estivéssemos em uma autoestrada. E na autoestrada você vê que tem várias placas informando sobre curvas, passagens de nível, ponte, velocidade permitida e etc. E se nós ignorarmos essas placas, nós podemos estar caminhando para um desfecho trágico, né? Mas quando observamos, prestamos atenção, ali estão os alertas, assim como na Bíblia estão os alertas da palavra de Deus. Então, terceiro lugar, a importância da vigilância. Eu fui militar 30 anos, militar do Exército, fui soldado do Exército, né? Cortei hora, como a gente chamava, né? Era você ficar lá no posto 2 horas, depois descansava 4, voltava mais 2, e eu achava interessante como o cabo da guarda dava tantas recomendações. Todas as vezes, a gente ia 4 vezes durante os turnos de 24 horas de serviço. A gente ia 4 vezes, ficava 2 horas, descansava 4, ficava 2, descansava 4, mais 2, descansava 4 e mais 2. Então, todas as vezes que o cabo conduzia a guarnição, cada soldado ao seu posto, ele repassava novamente todas as informações, e a informação número 1 era estado de alerta. Não podia fumar, não podia ouvir nenhum aparelho eletrônico, não podia conversar com pessoas, não podia distrair. Dormir, não é? Você recebia a punição mais grave, que era prisão, porque um soldado não pode dormir no seu posto. E a ordem era vigiar. Eles diziam o campo de observação que nós tínhamos, daquele lugar até aquele lugar, é sua responsabilidade. Então, queridos, a importância da vigilância. Quarto lugar, eu anotei aqui a necessidade da leitura disciplinada da palavra. Respondendo, claro, né, o nosso título maior, os irmãos vejam que nós estamos sempre presos ao título maior aqui, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós nos aprofundamos na palavra, nós vamos melhorando o nosso discernimento, né? Então, hoje eu pregava na igreja e falava, às vezes uma moça namora com um rapaz, não é? E o rapaz vai apresentando um monte de defeito, e vice-versa, ou a moça vai mostrando um monte de defeito. E o outro, pombinho, né, não vê esses defeitos, né? E eu disse que não vê porque ele não quer ver. Ela não vê porque não quer ver. Ela não quer acreditar, não quer ver porque ela ama e quer casar com essa pessoa. Então, meus queridos, às vezes deixa de ouvir o pai, deixa de ouvir a mãe, deixa de ouvir o pastor, deixa de ouvir um monte de pessoas que poderiam auxiliar. Da mesma forma, na nossa carreira espiritual, irmãos, se nós não lemos disciplinadamente a palavra, nós vamos ficando desnutridos espirituais, tanto no sentido do fortalecimento da vida espiritual pela palavra, porque o alimento da alma não é feijoada, não é macarronada, não é cuscuz, né, como aqui no Nordeste, né? O alimento da alma é a palavra de Deus. Esta palavra que nos alimenta, ela é a nossa bússola que nos orienta. O salmista disse, eu escondi esta palavra no coração para não pecar contra ti. Então, essa leitura disciplinada, ela vai me mostrando as sinalizações que muitas vezes eu, por mim mesmo, não percebo. Então, a palavra vai mostrando e eu vou construindo em mim uma pessoa mais atenta às astutas ciladas do inimigo, às sutilezas de Satanás contra a igreja. Se nós não estamos voltados para a palavra, para o estudo, e aí eu dizia na igreja hoje, você é um crente que precisa aprender a pastar sozinho. Você não pode viver apenas da Bíblia do seu pastor.
apenas da Bíblia do seu professor de escola dominical. Você tem que cultivar a leitura da palavra. Nós, aqui no nosso vídeo, nós falamos sempre, toda a igreja que eu pastoreio, sempre estou lançando esse desafio. Vamos ler a Bíblia todo esse ano. Aprenda a ler a Bíblia. Nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico e teológico, porque as pessoas estão ignorando a palavra. Então, a necessidade da leitura disciplinada da palavra. Vamos lá para o quarto tópico dessa lição, muito interessante. Quarto tópico, e vamos ler o subtópico primeiro. O quarto tópico fala da igreja protegida. O subtópico primeiro fala da exposição da palavra de Deus. Então, leiamos. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. Quais são essas armas? A palavra de Deus e a oração. Você vai ver em 1 Timóteo 4:5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto, ou seja, aquilo que neutraliza o veneno, né? Contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. O diabo cria o culto falso, mas quem conhece a palavra, irmão, não vai entrar nessa história, né? Então, ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. O que foi que Paulo disse a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se nós nos distanciarmos da oração, se nós nos distanciarmos da palavra, a morte está garantida. Então, você quer viver, você quer ter uma vida espiritual frutífera, produtiva, relevante, você precisa dessas armas espirituais que estão à sua disposição e à minha disposição. Vamos então para o nosso quinto tópico, que nos diz assim: cultivando discernimento espiritual apurado. Eu quero ler aqui no auxílio teológico da nossa lição, que está dizendo assim, na lição do mestre: tenha discernimento. Deus deu a Israel profetas legítimos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Como identificar o falso do verdadeiro? O texto sagrado diz: profeta ou sonhador, te der um sinal ou prodígio. Está lá em Deuteronômio 13:1. Isso fala de sinais grandiosos que podem impressionar os incautos. O termo vamos após outros deuses, que está lá em Deuteronômio 13, versículo 2, mostra tratar-se de milagres estranhos. Qualquer um, portanto, mesmo com o mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres. Quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Irmãos, um texto aqui maravilhoso, né? Com muitas informações que são importantes. Veja, alguém que experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Charles Spurgeon dizia que há pessoas que alguém conduz ele por um fio de cabelo. Então, tem gente que está na igreja, não é, ouvindo a palavra, daqui a pouco vem alguém, pega ele pelo fio de cabelo e diz: vamos ali, que ali tem uma igreja que está tendo a campanha das 7 sextas-feiras, das 7 fogueiras, do sal grosso, da rosa ungida, de um monte de coisa. E essa pessoa sai de um ambiente, de um nível de revelação elevado, para ir para aquele lugar buscar obras que muitas vezes parecem mais obras de feitiçaria.
Então, meus queridos, chega dessa imaturidade. A palavra de Deus hoje no culto que nós ministramos foi sobre você ter profundidade. Jesus falou que aquela semente que foi lançada sobre os pedregais, ela frutificou rápido, porque ela tinha um pouquinho de terra. Mas na hora de aprofundar a raiz, ela não aprofundou, por causa das pedras. E nós precisamos ter cuidado, porque tem muita gente que a semente está sobre pedregal. Uma planta, às vezes, até bonitinha, mas não tem profundidade. E se não tem profundidade, se as raízes não conseguem aprofundar, esta pessoa não vai frutificar. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós não podemos ser arrastados para qualquer lugar. Nós precisamos ter convicção de onde estamos. Não é? Nem tudo que ouvimos podemos guardar. Você tem que conferir na palavra. Os crentes bereanos ouviam Paulo, mas eles conferiam nas Escrituras. Você tem a Bíblia, não é? Nós não estamos vendo mais aquele tempo onde os cristãos não tinham a Bíblia e ficavam dependendo de alguém que fornecesse qualquer informação. Não, nós temos a Bíblia, nós podemos examinar a Bíblia, nós temos essa revista da EBD, seja um frequentador assíduo da escola dominical e você vai aprender muito. E aprendendo, você não vai ser levado por ventos de doutrina. Às vezes nós procuramos o irmão, cadê o irmão que estava na igreja? Ah, pastor, já está na igreja ali, fulana de tal. Aí depois você chega lá, cadê o irmão fulano? Não, já mudou para outra igreja. Então a pessoa não tem firmeza. Meus pais na fé chamavam isso de crente caqueira, crente xaxim, né? Que uma hora está aqui, o xaxim você pendura aqui, depois pendura ali com a samambaia, depois muda para ali e tal. E ele fica de galho em galho, ou bebendo água em muitas fontes. E o final dessas pessoas é sempre o mesmo, morrerem envenenadas. Então a gente precisa ter muito cuidado, ter discernimento espiritual. Essas coisas, irmãos, a gente não vê crente orando pedindo. A gente precisa pedir a Deus, Deus me dê discernimento espiritual, para que alguma coisa que eu estou dizendo que não é, e às vezes é, e eu vou errar, ou às vezes não é, e eu estou dizendo que é. O que é isso? Falta de discernimento. Ter discernimento é algo que não pode faltar a um servo de Deus. Ah, mas o negócio parece que Deus está ali. Parece, irmão, mas não está. Às vezes um lugar que você pensa que Deus não está, ele está. Eu digo sempre que Deus costuma se esconder atrás das pequenas coisas. E só percebe que ele está por trás das pequenas coisas quem tem discernimento espiritual. Então, às vezes você está vendo um profeta, um pregador, um ensinador muito bonito, uma postura muito bonita, fala muito bonito, e você não tem discernimento. E às vezes por trás daquilo ali está um picareta, um ladrão, um mentiroso. A gente precisa ter muito cuidado. Bom, sexto ponto, então, eu coloquei aqui. Como a gente vai combater essas sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo? Eu coloquei aqui em sexto lugar, se utilizando das armas espirituais. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nós vamos ler, irmãos, eu faço questão de ler aqui na Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, você pode conferir na sua Bíblia aí também, e é um trecho que o crente deve conhecer. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha, toda, irmão, para que possais resistir no dia mau. Sem as armaduras eu não vou resistir. Com as armaduras, Paulo vai dizer, porque assim você vai poder resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé é uma arma poderosa. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui um arsenal para você lutar contra as sutilezas de Satanás, não é, para com a igreja. Vamos então para o nosso 7º ponto, que diz assim: não importa o método, a diversidade, a forma, a intensidade, mas é importante sabermos qual o agente promotor. E esse agente promotor é Satanás. Sintetizando esse tópico aqui, a gente não pode estar somente focado no método que está sendo usado, na diversidade, na intensidade, mas nós precisamos saber quem está por trás dessas sutilezas, desses ataques, desses dardos inflamados do maligno. Quem está? Às vezes você tem uma pessoa que você está odiando, mas por trás dela está o agente da tentação, o nosso adversário, o tentador, o acusador dos nossos irmãos, que é o diabo, Satanás. A introdução da nossa lição aqui nos diz algo muito importante. Olha, diz assim: estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo. 2 pontos. Satanás. Ele é que está por trás de tudo isso. Quando você vê a guerra da Rússia com a Ucrânia, você já sabe que ali por trás está as mãos de Satanás. Quando você vê governos opressores como Venezuela, Cuba, China e outras coisas, por trás desses homens maus está Satanás. Quando você vê, não é, um sádico malvado como o presidente aí da Coreia do Norte, né? Você vai ver por trás deste homem está uma ação do diabo, né? Um homem que persegue os cristãos, persegue a palavra, mata, prende quem fala do evangelho contra Cristo, é anticristo. Não é? Então, por trás desses governos opressores, por trás desses países opressores, por trás dessas ideologias que desmoralizam a família, que desmoralizam a fé, que não respeitam a Deus, por trás de tudo isso está o grande, entre aspas, agente Satanás. 8º lugar, nós vamos ver que esses ataques, existe ataque de ordem espiritual, moral, religiosa, social, e nós vamos falar desses ataques aqui. Existe ataque de ordem espiritual, está no 2º tópico e o tópico 1º. Então aqui, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Esses ataques são de ordem espiritual. Satanás e seus demônios, né? Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Olha que coisa interessante, irmãos. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra os principados e potestades do mal, que são seres espirituais. Por isso que uma igreja só vence orando, jejuando e apreciando a palavra. Não adianta querer vencer o inimigo na força do braço e no grito, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nono lugar, ataque de natureza moral. É o que mais estamos vendo hoje. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse ataque também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Isso fala de moral. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, queridos, nós temos aí esses ataques de natureza moral. Aí eu fico observando, eu sou de 1963, então a década de 70 eu recordo bem, eu me lembro como as coisas funcionavam, me lembro da década de 80, me lembro da década de 90, e, meus queridos irmãos, a gente fica, às vezes, abismado, porque parece que o que era certo agora ficou errado. E o que era errado agora ficou certo. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores, onde a imoralidade é apreciada, onde a imoralidade é vendida, onde a imoralidade é comprada e onde, para com a imoralidade, é dado um valor extremo. E aquilo que é moral, aquilo que é ético, passa a ser desprezado. E aí se cumpre o que o Rui Barbosa falou, que eu digo até que de forma profética, Ele tem uma frase que é mais extensa, mas a síntese é que chegaria um tempo em que os homens teriam vergonha de ser honesto, Então, uma moça, quando ela diz que é virgem, um rapaz que é virgem, se ele falar isso na sua comunidade, na escola, na faculdade, ele vai ser zombado, vai ser tido como um otário, como um bobo, Mas é melhor honrar a Deus, porque quem honra a Deus será honrado. O nosso mundo está de cabeça para baixo, porque abandonaram a palavra, viraram as costas para Deus e estão fazendo segundo o seu modo. E se você ler Romanos, você vai ver que no passado não foi diferente. Deus os entregou a um sentimento perverso. Então nós vemos coisas absurdas e alguém dizendo que aquilo está certo, está lindo, está maravilhoso e que o importante é ser feliz, Lamentavelmente. Então, esses ataques são de natureza moral. E, em 10º lugar, eu incluí aqui 2 tipos, são os ataques na esfera religiosa e na esfera social. A gente vai dar uma olhadinha ainda no 3º tópico e o 1º tópico da nossa lição. Vamos ver então o 3º tópico e o 1º tópico que vai falar sobre a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Muito bem. Então, meus queridos, eu tenho falado muito na igreja porque são inúmeras as pessoas que hoje não estão mais dentro da igreja, elas estão fora da igreja. E essas pessoas que estão fora da igreja, elas sempre apresentam alguma desculpa. Não tem como dizer que Jesus fez nenhum mal a elas, porque elas estariam mentindo descaradamente, Mas elas sempre apontam alguém na igreja.
Então você saiu da igreja, foi o que aconteceu? Aí foi o meu pastor. Ah, você saiu da igreja, foi que houve? Não, foi a dirigente do círculo de oração, foi o professor, foi o superintendente de escola dominical, foi a dirigente do departamento de senhoras, foi o regente do coral, foi o maestro da banda, foi o componente que pisou no meu pé. Não, eu ia passando e ele fez uma careta para mim. E as pessoas vão abandonando a igreja. E eu tenho dito, olha, a igreja ela é um hospital, é um lugar onde as pessoas estão em recuperação, estão em obras, estão em tratamento. Então, se você for para a igreja e na primeira decepção que você tiver com as pessoas, você deixar a igreja, né, vai se cumprir aquilo que o pastor falou no Rio de Janeiro. Se você deixou a igreja por causa de pessoas, é porque você nunca entrou nela por causa de Jesus. Então, meus queridos, chega dessa infantilidade da gente ficar deixando de cantar no departamento que alguém fez uma careta, deixando de participar de atividades. Ah, não vou mais fazer nada nessa igreja, porque quanto mais a gente trabalha, mais sofre. Ora, meu amado, você queria ser alguém frutífero na obra de Deus e não sofrer? Isso é ilusão, a gente precisa. Eu tenho dito que mais do que homens e mulheres poderosos e poderosas, nós estamos precisando de pessoas maduras na obra de Deus. Chega de tanta infantilidade. Parece que as pessoas estão abandonando o evangelho porque brigaram por causa de pirulito, por causa de chiclete, por causa de pipoca. Não é possível. Então, irmãos, está na hora de encarar esse trabalho, encarar essa nossa fé com maior seriedade e olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Nós estamos muito e até excessivamente dando satisfação para as pessoas. Então, se prepare, porque dentro da igreja, né, Jesus disse que os inimigos nossos seriam aqueles que estão dentro da própria casa. Paulo foi perseguido não somente pelas autoridades romanas, ele foi perseguido pelos da sua religião, ele foi perseguido por aqueles que se diziam parte da igreja cristã, ali do primeiro século. Então, esses ataques são de ordem religiosa e também social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. São esses ensinadores, né? Proibindo casamento. Olha, casamento foi uma instituição divina. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Isso nós estamos vendo claramente aí no século XXI. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais importante. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Mas olhem para cá, o sangue de Jesus tem poder. Enquanto houver profeta, enquanto houver igreja e enquanto houver Bíblia Sagrada, Satanás vai ter barreira para enfrentar, porque nós vamos defender até a última gota de sangue o valor da família. Desconstruindo a família, nós desconstruímos a sociedade. Desconstruindo a família, nós não teremos igrejas estruturadas. Então, queridos, lutemos pela nossa família. Pastores, ensinem aos seus membros sobre os assuntos de família, né? Aqui em Xanda Jaqueira 1, em Maceió, eu posso dizer com muita honra, todo primeiro domingo do mês, faça chuva, faça sol, é o culto da família. Nesse dia não sai departamento para cantar fora, não sai pregador, não sai cantor, não sai ninguém. E aqui em Maceió, só realizo o casamento de quem fizer um curso de noivo comigo. Se não fizer, arranje um pastor amigo, um colega que realize o casamento. Agora, eu só realizo de quem faz esse curso de noivo, porque eu me preocupo com a família, me preocupo com o casal e nós estamos, como lideranças, devendo muito à igreja no que se refere a essas informações. Mas vamos informar, porque a palavra de Deus está recheada de conceitos sadios e de doutrinas sadias que vão nos fazer uma família estruturada, uma família feliz
e nós não vamos abraçar essa doutrina de demônio que diz que a família é algo ultrapassado e que qualquer coisa aí junta é família. Não. Família é um homem, uma mulher e sua prole, conforme a Bíblia Sagrada nos orienta. Fazendo assim, nós vamos estar bem orientados, seguindo o que manda a palavra de Deus, e o futuro é felicidade. Que Deus assim nos abençoe, que a poderosa palavra de Deus fale mais alto ao seu coração, e até então o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Amém.